Sejam bem-vindos, queridos alunos e alunas. Vamos então continuar as nossas fatorações, mas antes, já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Uma régua, ele dobrou uma régua. Calma, ele tá dobrando a régua pra quê? Ele não vai usar essa régua desse jeito pra tirar uma medida de um canto. Ele tá fazendo um ventilador. Esse é um exoesqueleto feito com régua. É um carregador de celular com energia cinética, cara! Uau! Muito bom! Bora lá então. Peguem as suas apostilas, a gente continua estudando a fatoração. Agora é a fatoração por agrupamento. O que seria a fatoração por agrupamento, então? Nós vamos agrupar os termos que têm fatores comuns e depois colocá-los em evidência. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Repara que em todos os monômios anteriormente, eles tinham algo em comum e a gente podia colocar algum dos termos ou números ou letras em evidência. Agora nós vamos ter um polinômio, né, no caso, ou vários termos, vários monômios, e entre eles não vão ser todos eles que vão possuir termos em comum, mas alguns deles vão possuir. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Exemplo 1. Já vamos fazer o exemplo só para vocês entenderem aqui. Então digamos que eu tenha esse polinômio. Repare aqui que nenhum dos termos é semelhante, então eu não posso somar eles. A gente pode fatorar eles. Bom, eu poderia colocar em evidência, só que lembre, para colocar termo em evidência, eu preciso de algo comum em todos os termos. Eu tenho algo comum em todos os termos aqui, ó. Nesses dois primeiros eu possuo x em comum. No primeiro e no terceiro eu possuo o y em comum. No terceiro e no quarto eu possuo o número 3 em comum, ou múltiplos do número 3, né, que é ele próprio. Nesse caso aqui, então, nós não possuímos todos os fatores comuns, nós possuímos parte deles. E é por isso que a gente faz agrupamento. Nós vamos agrupar alguns fatores que possuem algo em comum e depois fatorar novamente. Olha só então o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui de cores diferentes. Eu vou separar em duas partes. Lembra que é muito melhor agora você separar por cores, para você não se perder. Então olha só, eu coloquei a primeira parte em vermelho e a segunda parte em azul. Por que você fez isso, professor? Porque repare aqui que aqui nós podemos colocar algo em evidência na parte vermelha e na parte azul também. Na parte vermelha, quem que se repete no primeiro e no segundo termo? É exatamente o x, ó. Então é o x que eu posso colocar em evidência na parte vermelha. E na parte azul, quem que se repete? É o número 3, ó. Então é o número 3 que a gente pode colocar em evidência na parte azul. Vai ficar dessa forma aqui, ó. X em evidência, né? Coloco o que tem em comum nos dois termos em evidência, multiplica. O que eu coloco dentro do parênteses mesmo? É o que sobra, né, quando você coloca os termos em evidência. Ou basicamente é você pegar cada um dos termos e dividir por esse termo em evidência. Por exemplo aqui, ó, xy divididos por x. X com x vai embora, porque x elevado a 1 divididos por x elevado a 1 é a mesma coisa que x elevado a 0 e x elevado a 0 não aparece. Y divididos por x é o próprio y, ele vai repetir, porque não tem como a gente fazer uma divisão por x, então quem sobra é ele. Outro passo, x divididos por x. X divididos por x é a mesma coisa que x na zero. E qualquer número elevado a zero é exatamente o número 1. Professor, por que você não colocou 1 no primeiro termo aqui, já que a gente tem o x na zero? Na verdade, tem o 1 aqui na frente do y, né? Mas ele não aparece. Se você quiser, você pode colocar ele aqui também, sem problema. Então aqui a gente tem a divisão e por isso ficou y mais 1 dentro do nosso parênteses. Essa foi a parte vermelha. A parte em azul, mesma coisa. Vou colocar o termo que é comum, nesse caso é o número 3, coloquei ele em evidência. 3y divididos por 3 vai sobrar o y. 3 divididos por 3 vai dar o número 1, y mais 1. Repare que tanto na parte vermelha como na parte azul apareceu um termo em comum, na verdade um binômio em comum, né? Que é o y mais 1. Ó. Y mais 1 tanto na parte vermelha quanto na parte azul.
O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fatorar mais uma vez agora. Se eu tenho dois termos em comum, no caso agora um binômio em comum, então é ele que eu vou colocar em evidência. Coloco o y mais 1 em evidência, olha só, y mais 1 em evidência. Toda vez que eu coloquei em evidência tem que aparecer uma multiplicação. E é isso que aparece, aparece a multiplicação. Quem que sobra? Quais os termos que sobraram? Não sobrou esse x e esse mais 3? Então é o x e o mais 3 que eu vou colocar dentro do meu parênteses. Pronto, você fatorou com êxito o seu polinômio, a sua expressão. Como que a gente sabe que está certo? Se você aplicar a distributiva, em qualquer tipo de fatoração, se você aplica a distributiva, você deve voltar ao que você tinha antes. Então, se você aplica aqui a distributiva de todos os termos por todos os termos, você vai ver que você vai voltar justamente nisso que você tinha anteriormente. Então, aí a gente sabe que a gente acertou. Vamos fazer mais exemplos? Mas isso só na próxima aula. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum.